Bom dia, aí, tudo bem? Como é que vai? Tá tudo jóia, aqui tá tudo bacana, viu? Tá certo? Agora eu vou continuar a história. Eu parei ali quando eu saí de Filadélfia, que eu vim aqui para Senhor do Bonfim, que eu fui para Salvador apresentado sobre o ofício. Quando eu cheguei em Salvador, no 6º Batalhão, aí fiquei lá em Salvador, me apresentei ao pelotão e aí fiquei lá. Aí apareceu um colega meu, um tal de Evangivaldo. Evangivaldo tinha entrado na polícia aqueles dias. Aí Evangelvaldo me chamou pra gente ir pra Maragogipe. Aí eu fui pra Maragogipe mais Evangelvaldo. Quando cheguei lá em mais Evangelvaldo Maragogipe, aí tinha uns caras lá de um bairro lá que não gostava dele, eu não sabia. E aí o que aconteceu? Aconteceu um problema lá, os caras tentou pegar ele, quando tentou pegar ele, aí eu puxei o revólver e aí escorei todo mundo. Digo, aqui não entra ninguém, não entra ninguém. Aí naquela agonia toda, pá, corre de lá e corre de cá, e o pessoal querendo entrar, querendo entrar. Aí eu atirei na perna de um, aí saí correndo mais Evangivaldo, pá, pá, pá. E aí a gente entrou em outro setor lá, aí encontramos lá um policial que tinha lá, que trabalhava no rancho do 6º Batalhão, aí ele pegou a gente e botou num carro, aí deu fuga para Salvador, e aí quando eu cheguei em Salvador, eu fiquei na minha lá, pá, fiquei entrando em contato com um colega para ver o que é que tinha acontecido, mas o pessoal tomou tiro na perna, mas não foi grave não, não teve problema nenhum. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei, aí não saí mais Evangivaldo, porque Evangivaldo era um criador de problema, Aí eu saía lá mais serrinha, mais da hora, mas a gente tinha uma velhinha lá que lavava a roupa dos oficiais. Aí eu mais serrinha, a gente de vez em quando pegava a roupa do Tenente Reni, vestia e ia pra rua com ela. E aí então, observe muito bem, ia pra rua e depois entregava a velhinha e a velhinha lavava de novo. Aí então a gente ficou naquela, quando foi em 1985, aí chegou uma turma de recruta lá. A turma de recruta que veio juntamente, veio Renatão, veio Silva Brito, veio vários outros lá pro 6º Batalhão. Aí ficar lá no 6º Batalhão, aí eu fui logo fazer a cortesia da casa, levei logo fora o Porto da Barra. Tava tendo um show lá no Porto da Barra, aí eu fui ensinar os meninos como é que se andava naquela área, certo? E eu trabalhava naquela área ali, e aí pá, a gente se envolveu logo em uma briga lá no Porto da Barra, aí quebramos logo um cara no pau, e saímos correndo, aquele negócio aí, a gente se mandou. Quando a gente chegou no Cristo, aí teve outro problema lá no Cristo. Aí a gente foi lá pro 6º Batalhão. Aí a gente ficou por lá. E aí então quando foi passado um tempo, aí eu vim para Senhor do Bonfim pro casamento da minha irmã. Aí trouxe Renato e Silva Brito. Quando cheguei aqui apresentei o pessoal daqui de Bonfim. Eles foram bem acolhidos aqui em Senhor do Bonfim. O casamento foi no Carrapichel. O Silva Brito vinha para aqui para a rua, quando chegar aqui nessa praça de alimentação que tinha aqui, a praça de alimentação era ali quase descendo ao correio, E aí Silva Brito ficava lá, passaram o São João aqui comigo, o senhor do Bonfim, que ele estava de férias. Aí passaram o São João, apresentei a Cecília, a Jalva, apresentei várias pessoas a ele, apresentei o bocado de colega, e aí ele ficou, quando foi passado um tempo, ele conheceu o Ostivaldo lá de Carrapichel, lá em Salvador, conheceu o Osti lá na Cavalaria. Aí eu sempre lá eu era o cabeça, cabeça do corpo, o pessoal tudo que ia fazer me chamava, pá. E aí quando a gente tá lá, aí o capitão Henrique mandou chamar a gente, aí a gente foi. Quando chegou lá eram
soldado Jorge Vieira, que se encontrava no corpo da guarda preso, que Jorge Vieira foi pego mais marreta 2 roubando. E aí então a polícia fez o cerco e pegou ele. Aí quando o Capitão Henrique pegou o Capitão Henrique e Tenente Peixinho, pegaram ele para ir no local, ir lá no local, porque ele disse que tinha umas armas lá enterradas, coisa e tal. Aí foram. Quando chegou lá no local, aí tiraram a algema dele, papai, e ele deu de garra lá numa arma e no revólver e atirou pegou no braço do Cabo Barreto. Pegou no braço do Cabo Barreto. Aí então o pessoal metralharam ele. Aí, quando o pessoal chegou no 6º Batalhão, e aí, capitão, cadê o cara? Disse, tá lá no Nina. Chegou lá, reagiu lá e viajou. E aí, então, o outro Amorim sumiu até ontem não apareceu. Só se aparecer amanhã ou depois. Mas até ontem não apareceu, não. E aí, eu trabalhava lá no Pigales de Leão de Chácara. Eu, Lima, Da Hora, a gente trabalhava no Pigales, no Holiday. Então, como falei anteriormente, a gente trabalhava de Leão de Chácara. Aí Lima estava trabalhando de Leão de Chácara, eu trabalhei um dia e no outro dia era Lima. Aí teve um desentendimento com 2 caras do jogo de bicho. Aí os 2 caras do jogo de bicho, aí tentou dar umas tapas nele, e aí entraram para o Holiday e aí ficaram lá dentro do Holiday. Aí ele ficou esperando na porta. Quando os 2 foi saindo, ele atirou em todos os 2, matou todos os 2 e aí sumiu. Aí na época foi aquele escândalo maior do mundo, que saiu no jornal, uma porra toda. Aí passou, aí Lima aí, capitão aí, cadê Lima? O rapaz desertou, sumiu, até hoje nunca mais apareceu. Aí eu fui trabalhar em Conquista. Quando eu chego lá em Conquista, a primeira cara que eu encontrei é Lima, trabalhando no rancho lá de Conquista. Aí disse, não, o capitão me tirou, coitado, me mandou aqui pra Conquista, e eu trabalho aqui no rancho, aqui, ó. Aí, tá legal, meu filho, aí tudo bem. Aí fiquei lá em Conquista, depois, um mês depois, fui apresentado de retorno ao 6º Batalhão. Quando cheguei de retorno ao 6º Batalhão, aí fiquei lá no 6º Batalhão, aí fui transferido para Juazeiro. A pedido do Cabo Libório e Não, primeiro eu peguei uma carta aqui do Cândido Augusto, aí chamei Adalberto para ir lá no QCG, conversar com o capitão Adalberto. Aí quando chegou lá, conversou com o capitão Adalberto, aí a gente chegou lá, e aí disse, não, vai lá conversar com o coronel. Aí a gente foi lá conversar com o coronel, quando chegou lá para conversar com José Alberto, coronel. E aí quando a gente chegou lá para conversar com ele, aí ele tinha tido um problema aqui em Bonfim, que ele tinha tomado uns tiros aqui em Bonfim, na companhia de Bonfim, e ele não gostava do pessoal de Bonfim. Aí quando eu cheguei lá, não sabia de nada. Quando eu cheguei lá com a carta do Cândido Augusto, aí ele disse, meu filho, você tá querendo ir para o senhor do Bonfim? Eu digo, é. Aí mandou, ei, bata aí um ofício aí. Aí o de ordem dele lá, pegou o ofício, bote aí. Peço meu desligamento da polícia militar por não ter me adaptado. Aí eu, não, peraí ainda, coronel. É assim, se você quiser, você já vai direto, já fica lá com seus familiares. Aí eu peguei, me piquei, mas Adalberto, a gente se mandou, aí passou. Quando foi com uma semana depois, Adalberto aí me chamou pra gente ir lá numa roda de capoeira, lá no Pelourinho. Quando a gente chegou no Pelourinho, a roda de capoeira não estava tendo no Pelourinho. Aí a gente foi lá, pro elevador Lacerda, quando a gente chegou lá no Mercado Modelo, a roda de capoeira estava lá. Tinha uns 2 conhecidos meus. Aí eu comecei a jogar capoeira com eles, entrou de mola, mestre vermelho, mestre cruzado, entre esse pessoal tudo. Aí quando olha, chega de mola, começou a jogar comigo e começou tortar a boca de um lado, entortar a boca de outro, e eu sem saber o que era. Quando ele cuspiu na minha cara, que eu fui limpar, ele me deu um martelo no ouvido. Quando me deu um martelo no ouvido, eu caí, porque ele era um tambor
um tambor assim era alto do chão, mais ou menos uns 2 palmos, assim, aquela roda dos 2 palmos fora do chão. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele me deu um martelo, o outro saiu me chutando, aí eu disse, corra, Adalberto! Aí peguei no braço do Adalberto, a gente saiu correndo pro elevador Lacerda, peguei meu elevador, sartemos fora, menino. Eu cheguei lá no 6º batalhão, aí teve uma instrução no outro dia, eu sem poder marchar direito. Aí quando eu falei, rapaz, que cuspia sangue. Aí eu marchando todo torto, todo torto. Aí o capitão disse, você tá sentindo o que, Joelson? Eu digo, ô capitão, eu tô sentindo aqui, eu tomei uma queda e tô sentindo aqui a coisa. Aí ele diz, tá legal, então vá descansar, vai descansar. Aí eu fui descansar. Aí uma semana depois, a gente ia sair com um pelotão, ia sair com um pelotão. E aí, quando a gente vai saindo com um pelotão, aí eu comecei a brincar mais Renato. Porque a gente sempre brincava com um negócio de capoeira, boxe, papá. Rapaz, Renato me socorro, capacete na boca, inchou minha boca. Aí quando eu cheguei lá, o capitão disse, rapaz, você saiu daqui todo bronqueado e agora já tá com a boca... Foi o que? Eu digo, foi o que bati a boca lá no beliche. Rapaz, que negócio é esse? Tome cuidado, rapaz. Aí, tá certo. Aí o capitão Henrique saiu de férias e deixou o pelotão lá, né? Deixou o pelotão lá. Aí a gente ficava lá no pátio do batalhão, aguardando. Aí, pá, um dia vinha uma ordem, a gente ia lá pro Campo Grande, outro dia vinha outra ordem, a gente ia lá pra Feira de São Joaquim, e aí, pá, quando foi um dia, chegou um capitão lá, capitão Aquino. O capitão Aquino tinha um dedo perdido, o dedo da mão dele era cortado. Aí capitão Aquino pegou a gente. Aí, ó, eu vou pegar esse recruta aqui, então bora, se arrume todo mundo, pega aí o capacete, pega aí os bastões. A gente pegou os bastões, papá, e aí, sob em cima do caminhãozinho, pá, ele levou a gente pro Canela, uma greve de estudantes de medicina. Tinha mais de 2.000 estudantes. Esse capitão Aquino chegou lá, desembarcou a gente, botou a gente em fila indiana. A gente veio em fila indiana. Quando chegou mais na frente, ele deu o comando de fila indiana em linha. Aí a gente ficou em linha. Depois de linha, ele pegou e botou a gente em cunha. E aí o sargento Alonso estava com a gente. E aí ele deu o comando avançar. E a gente aí de cunha, a gente em frente, e aí começamos com um bastão em punho, né? Aí começamos, quando a gente chegou no meio, os estudantes aí deram uma pedrada no Sargento Alonso caiu, aí o pau começou, pá, madeiro, pá, meu bastão caiu no chão, o bastão dos outros caiu no chão, e a gente correu em direção o módulo lá do Campo Grande. Quando chegamos no módulo do Campo Grande, do jeito que eu vim, entrei no módulo, outro correu, sei que foi internado todo mundo na Vila Militar, os 30 foi internado na Vila Militar e o capitão foi preso, viu? Tá certo? E quando for amanhã, eu prossigo com outra parte outra parte da minha história, viu? Tá legal, um bom dia para vocês e tudo de bom, que Jeová Deus esteja com nós todos. Um bom dia.